Como rastrear o dinheiro da sua empresa? Quando falamos de dinheiro ou de finanças nos negócios, a primeira ideia que surge é a confiança. A confiança gera segurança, motivo pelo qual, quando o empreendedor escolhe alguém para cuidar do dinheiro da empresa, normalmente coloca alguém de confiança. Esposa, marido, filho ou melhor amigo. Ou coloca alguém de confiança que entende de finanças. Isto acontece porque o dinheiro é parte sensível de um negócio. E para o empreendedor é confortável que quem mexer com o dinheiro da sua empresa seja alguém de confiança. O melhor conselho quando pensar em alguém para cuidar das finanças da sua empresa é pensar sempre em confiança versus competência. Ou seja, para cuidar do dinheiro da empresa, você precisa colocar alguém de confiança, mas que tenha competência como financeiro. O grande erro, ou seja, o comportamento da maioria dos empreendedores, é colocar pessoas incompetentes de confiança a tomar conta das finanças da empresa. Associado à competência e à confiança, a relação com o dinheiro exige preparação emocional. Ou seja, dinheiro é também uma questão emocional. O ganhar dinheiro ou gastar dinheiro envolve sempre emoções. Por essa razão, qualquer problema financeiro de uma empresa é resultado de problemas pessoais dos responsáveis da empresa. Quando nos encontramos perante um problema, duas principais reações acontecem. Enfrentamos o problema ou fugimos do problema. E se não tivermos calma, agimos sem pensar. Porque todo ser humano tem um lado animal, ou seja, um instinto. A mesma situação acontece com o dinheiro. Quando você tem dinheiro disponível, duas principais reações acontecem. Ou você gasta, ou você deixa parado. O que é meio difícil, né? Deixar dinheiro parado. Só que a relação com o dinheiro não pode ser instintiva. A relação com o dinheiro deve ser racional. Ou seja, quando você tem dinheiro disponível, para e reflete como vai usá-lo. Para aumentar o controle financeiro da sua empresa, você precisa ter uma controladoria ou criar mecanismos eficazes de controle financeiro. Isso vai permitir evitar perdas, falência e aumentar as chances de sobrevivência da empresa no mercado. Então, nesse caso, quais são os principais indicadores financeiros para rastrear o dinheiro da sua empresa? Dizer que sua empresa não dá dinheiro é a maior mentira que um empresário conta para si mesmo. Às vezes os empresários deparam-se com esta questão porque existe momento em que não vem o dinheiro líquido, ou seja, não vem o dinheiro no caixa. No entanto, é importante saber que o dinheiro da sua empresa apresenta-se de várias formas. Ele está na escola do seu filho, está no carro que você comprou, está nos ativos que você comprou, está na marca que você criou. Por exemplo, as marcas que estão bem posicionadas hoje gastaram muito dinheiro para terem o nome que têm. É preciso entender que o nome da sua marca é um ativo, ou seja, a marca é um ativo. Saber distinguir o que é um ativo é muito importante. É preciso você saber distinguir
o que representa um ativo para não ser um empresário frustrado. Ficar achando que sua empresa só tem dinheiro quando tem dinheiro em caixa. É preciso conhecer os seus ativos, o que pode ser transformado em dinheiro e o que não pode ser transformado em dinheiro a curto prazo. Normalmente, os micros e pequenos empreendedores baseiam o seu modelo de gestão pelo regime de caixa. Tem dinheiro no caixa? Está bom. Não tem dinheiro? Não está bom. Sobrou dinheiro? Já torra. Compra um carro, um computador novo, etc. Veja que normalmente, sempre que sobra dinheiro, você transforma o dinheiro em um outro tipo de ativo. Daí nunca sobra. O caixa nunca vai ter dinheiro. É importante salientar aqui que o fluxo de caixa é a coisa mais importante. É a parte de segurança para o micro e pequeno empreendedor. Se não tiver fluxo de caixa, sua empresa vai falir. Mas é importante entender que o modelo de empresa baseado em fluxo de caixa não mostra o resultado da empresa. Mostra outros indicadores, tais como liquidez, capital de giro, mas não o resultado da empresa. Ou seja, não se vê resultado de uma empresa através do fluxo de caixa. Aí surge a pergunta, então como se vê o resultado de uma empresa? O resultado de uma empresa vê-se através do fato gerador ou regime de competência. Ou seja, a forma como você gerou aquele dinheiro. Por exemplo, se você gerou 10 milhões de kwanzas por mês, você gerou esse valor pelo fato de ter entregue algo ao mercado e o mercado retribuiu esse valor. Quando olhamos, analisamos o resultado da empresa através do fato gerador ou regime de competências, prestamos atenção em indicadores tais como ponto de equilíbrio, demonstrativo de resultados do exercício, que são indicadores muito simples e que todo empreendedor deve saber interpretar. Não importa a dimensão de sua empresa, você deve possuir esses indicadores, porque os indicadores referidos acima ilustram aonde está indo o dinheiro da sua empresa. Quando você analisa esses indicadores, você consegue perceber que parte do dinheiro é usado para bancar a operação e parte é usada para gerar um outro tipo de ativos. Por essa razão, mensalmente, você precisa ter o seu demonstrativo de resultados, ou seja, o DRE. Através dele, você consegue saber quanto vendeu e quanto gastou e terá clareza de entender onde está indo o dinheiro da sua empresa. Independentemente da dimensão da sua empresa, se é micro, pequena ou média, sua empresa deve possuir 3 indicadores principais. O primeiro é fundo de reserva. O fundo de reserva não é somente dinheiro. Fundo de reserva é dinheiro associado à unidade de tempo. Por exemplo, pensa assim, se eu cruzar os braços hoje, ou seja, se sua empresa não faturar nada nos próximos dias, quanto tempo sua empresa aguenta? Isto é, pagando todas as despesas referentes às operações. Quanto tempo a empresa aguenta? No mínimo, o empresário deve ter 3 meses de fundo de reserva. Mas dependendo do segmento,
pode ser que você precise de 6 meses ou 1 ano. Esse é um indicador extremamente importante para micro e pequenas empresas ou para quem está começando agora. O segundo é o DRE, que é o demonstrativo de resultados do exercício. É um relatório que demonstra de forma resumida as operações realizadas pela empresa. A partir dele, conseguimos confrontar contas de receitas, despesas, investimentos, etc. E o terceiro indicador importante é o patrimônio líquido. Patrimônio líquido ilustra os ativos e os passivos de uma empresa. Em tempo real, você precisa ter um balancete que mostra tudo que você tem de bens e tudo que você tem a pagar, ou seja, as dívidas. Se, por exemplo, tivesses que fechar a sua empresa hoje, essa informação é muito importante, porque às vezes não vemos o dinheiro no caixa, mas temos bens que estão cada vez mais se valorizando. Por isso é que eu faço referência aqui que os contabilistas devem entregar muito além do que pagar impostos. O contabilista deve deixar de ser aquele profissional que recolhe apenas impostos para o Estado. O contabilista deve ser o parceiro número 1 do empreendedor, porque ele tem todos os números da sua empresa. Ele deve ser a pessoa que alerta o empresário em vez de ser um pagador de impostos. Em vez de ser um pagador de impostos, deveria ser um consultor financeiro e ajudar o empresário a alavancar os lucros da empresa. Agora, é bem verdade que muitos empresários não são transparentes. Então, empresários, sejam transparentes com os vossos contabilistas. Eles têm acesso a muitas informações importantes da sua empresa. Informações estas, se bem analisadas e estudadas, podem ajudar a melhorar continuamente o desempenho da sua empresa. No entanto, o contabilista deveria ser um bom parceiro estratégico. Eu sempre digo que empresas são as pessoas. Empresas não são os papéis ou as paredes. Empresa são as pessoas. O NIF de uma empresa é associado a um conjunto de NIFs singulares. Ou seja, pessoas individuais formam uma empresa que é uma entidade coletiva. Para ser específico, quem faz a empresa são as pessoas. Desta forma, as finanças empresariais estão relacionadas com as finanças pessoais. Isso leva-nos a entender que, por trás dos gastos, existem as emoções. Uma saúde financeira da empresa reflete as emoções do dono. É importante compreender que emoções o dinheiro gera no dono da empresa. Por isso, quando você quer corrigir o resultado de uma empresa, você tem que entrar mais a fundo nas emoções do dono. A sociedade angolana não é educada para poupar ou fazer reservas. Esse é um comportamento imposto não só culturalmente, mas também econômica e politicamente. As condições econômicas e as políticas fazem com que as pessoas trabalhem apenas para a barriga, não permitindo com que tenham capacidade de ter excedentes que lhes permitem poupar. Isso faz com que
as pessoas não desenvolvam a educação de fazer reservas. Por isso, todo empreendedor que quiser crescer com sustentabilidade deve ter disciplina e deve criar um relacionamento saudável com o dinheiro. Você não deve ser vítima dos padrões impostos pela sociedade. Você precisa se capacitar para crescer com sustentabilidade. Pense sempre nisso. Empreendedor criança é vítima. Empreendedor adulto é protagonista. E para se tornar um adulto, você precisa se capacitar continuamente. Para você crescer com sustentabilidade, você precisa criar bases sólidas. De outra forma, o suposto crescimento torna-se um mecanismo de boicote. Isto é, os donos de empresas às vezes crescem para se boicotar. Tal como na vida, a chave de tudo nas finanças é o equilíbrio. Poucos empreendedores dão importância ao planeamento. Quantos sabem onde querem estar com um planejamento orçamentado daqui a 2 ou 3 anos? Quantos? Poucos. Quando fazemos um planejamento, olhamos para o futuro. Para tal é necessário haver uma boa gestão financeira. Infelizmente, quando pensamos em gestão financeira, surge logo a ideia de gestão de contas a pagar e gestão de contas a receber. Isso não é gestão financeira, isso é apenas um auxiliar administrativo. Gestão financeira é modelagem de resultados futuros. Por isso, o caixa não se olha no presente. O caixa se olha para frente. O certo é fazer gestão de caixa a título futuro. Preste especial atenção nos gastos fixos. Normalmente ninguém olha para eles. Todo mundo olha para os gastos literalmente variáveis. O que você precisa entender é que os gastos fixos de uma empresa aumentam todo mês. Ou seja, os gastos fixos são variáveis. Em inglês, gastos fixos também são chamados de overhead, ou seja, sobrecarga. E tem sido a causa de morte de muitas empresas. Se os gastos fixos crescem todo mês, então o seu faturamento tem que crescer numa proporção superior. Seu faturamento deve ser crescente porque os gastos fixos estão crescendo. Por exemplo, se seu ponto de equilíbrio é de 1 milhão de kwanzas por mês e você diz que tem que faturar 1 milhão de kwanzas por mês, isso está errado. Isso é um erro fatal nas empresas, porque a conta de luz aumenta todos os meses. O gasto com cartucho de impressora também aumenta. Então o cálculo por seu ponto de equilíbrio não pode ser fixo todos os meses. Tem que ser crescente. Olhar para os gastos fixos com muita atenção é essencial para qualquer negócio, porque é fácil uma empresa crescer, mas é muito difícil reduzir os gastos fixos. No entanto, é muito importante olhar para essa componente de forma a garantir a continuidade da sua empresa. Você precisa entender que o patrimônio que você gera na sua empresa é herança para a sua família.